O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, o verso 12 e 13, ele diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Geralmente, nós cristãos ou leitores da Bíblia, geralmente só sabe falar o verso 13, né? Porque é fácil falar isso, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente que fala isso aqui, mas não entende que para entender o 13 tem que entender o 12, o verso 12. Então Paulo está dando um ensinamento dentro disso que a pastora está falando. Ele era uma pessoa resolvida. Ele tinha lá os seus problemas. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, né? Mas era um homem inteligente, um homem sábio, um homem que teve uma experiência tremenda com Jesus, né? Quando ainda antes da sua conversão ao cristianismo, Paulo ele era um perseguidor do povo de Deus. E um dia ele teve um encontro com Jesus. E Jesus disse para Paulo, que até então chamava ele de Saulo, né? Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque ele estava sendo um perseguidor do povo de Deus na época. Aí ele se converteu. Ele teve um encontro com Jesus, ficou por um período cego. Depois voltou à sua visão, cegueira física. Então a conversão dele foi interessante. E ele era muito sábio, muito inteligente, né? Foi um missionário, um evangelista, um apóstolo, um homem tremendo de Deus. Mas ele tinha um espinho na carne, que justamente diz que Paulo tinha um conhecimento muito grande. Ele era muito conhecedor. Ele tinha muito estudo e muito conhecimento das coisas de Deus, dos mistérios de Deus, né? Então, por isso que ele tinha ali esse espinho, não vou entrar no detalhe do espinho, mas era algo que ele dependia de Deus. E provavelmente todo cristão sempre tem um espinho na carne. Espinho na carne não é pecado, pecado é outra coisa. Estou falando alguma coisa ali que você, né, quando você quer se achar que aí Deus falou: opa, você tem esse probleminha aqui, você não pensa que você é muita coisa sem mim, não, né? É aquela frase que eu sempre tenho dito aqui, né? Juntos com Jesus somos mais fortes, mas é com Jesus. Sem Jesus, não sei se a gente é tão forte assim, não é? Então, Paulo estava dizendo: ó, eu sei estar abatido, eu sei viver de todas as maneiras. Ele está dizendo aqui: eu aprendi a viver na abundância e na escassez. Eu aprendi, é isso que ele está ensinando, eu aprendi a viver de todas as maneiras. Então tinha momentos difíceis, mas a graça de Deus era sobre ele. Deus estava com ele, então ele aprendeu através das lutas, das batalhas, das perseguições, dos açoites, né? Ele apanhou, ele sofreu, na época, literalmente no corpo, né? Quer dizer, Deus estava com ele, mas teve momentos difíceis. Então nós temos que entender, os cristãos do século XXI, né? Tem que entender que nós não vamos talvez sofrer como ele sofreu, vamos assim dizer, né? Mas existem os problemas da vida. Talvez num outro estilo existe outro tipo de luta que todo mundo enfrenta. Por exemplo, em Atos capítulo 19, o verso 11 diz assim: e Deus, olha só, preste atenção, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Você vê como ele tinha esse poder. Então Paulo tinha o poder, né, do alto, e a sabedoria, o poder, conhecimento. Então por isso que ele nos ensina aqui, que ele aprendeu a viver de todas as maneiras. Então é isso que você que está nos ouvindo agora, precisa compreender. Que se você está enfrentando um momento de problemas na vida, tem lá as razões, tem lá os motivos. Tem coisa que a gente enfrenta que a gente não sabe o porquê. Talvez a gente entenda depois, e às vezes a gente nem entende. Nem sempre é para entender tudo, porque nós andamos por fé.
não é? Então, se está difícil, não murmure, não reclame. Não é? Mas crê Deus, você vai dar a volta por cima, como a pastora Eva estava falando. Você tem que estar bem por dentro de você. Sim. Não adianta você mostrar para os outros uma aparência que está bem, sendo que não está bem. Então leve aos pés de Cristo, aos pés da cruz, na oração que vamos fazer daqui a pouquinho, crendo que haverá uma cura, uma libertação, uma restauração. Mas é importante você entender a caminhada. Todo mundo enfrenta problema. Todo mundo, todo ser humano enfrenta, todos. Só que se a pessoa está firmada na verdade de Deus, na palavra de Deus, caminhando com Deus, ela também vai ter problemas, só que ela tem uma outra ótica. Né? A fé, a certeza, a caminhada com Deus. E Jesus não prometeu que seria um mar de rosas. Ele falou, vai ter rosa, mas vai ter espinho também. Não é? Quer dizer, os problemas da vida. Entende? Então é isso. É isso que... Agora, você também tem que reagir por dentro, como a pastora já disse, mas entender que não é ficar, obrigado, Senhor, por causa desse problema. Não é agradecer pelo problema, é agradecer porque Deus vai te dar graça diante dos problemas, você vai vencer. Diante dessa situação, você vai superar. E você cresce diante dos problemas. Eu separei aqui uma frase sobre a questão de lealdade, dentro da visão de fidelidade. Até eu disse na programação de ontem, a seguinte frase: os problemas e as dificuldades trazem à tona onde repousa nossa lealdade. Os problemas e as dificuldades trazem à tona onde repousa nossa lealdade. Se você é leal a Deus, se você é leal à palavra de Deus, né, você vai vencer os problemas e as dificuldades com mais facilidade. Porque você tem a graça de Deus. Você vai ter ali a graça de Deus. Você vai ter ali o favor de Deus para te abençoar. Entende? Por exemplo, usando novamente aqui a história do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 16, o verso 25 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Você veja bem, então Paulo e Silas estavam presos. Só que, claro, eles estavam presos por quê? Pela perseguição contra os cristãos da época. Né? Eles não tinham roubado, não tinham feito nada de corrupção, nada dessas coisas, né? E nem matado ninguém, etc. Mas era uma perseguição contra os cristãos e os líderes da época, da igreja primitiva, dos Atos dos Apóstolos aqui que eu estou lendo. Então veja bem, eles estavam presos. E diz a Bíblia que os outros presos que lá estavam, que daí seriam ladrões, corruptos, políticos, etc, etc. Né? Então, aí toda essa galera lá. Então, o que acontece? Paulo e Silas estavam orando dentro da prisão e cantando. Olha só. Quando eu leio isso aqui, eu fico pensando, né? Imagina se eles ficassem, Deus, a gente prega o evangelho, a gente abençoa tanta gente, por que a gente está aqui preso? Solta a gente, né? Entendeu? Porque às vezes muitos cristãos eles são assim, eles ficam reclamando, Deus, eu te sirvo, eu sou fiel. Será que é mesmo? Né? A gente acha que é fiel, mas ele não é tão fiel quanto a gente acha que é. Né? Então, nós temos que entender que Paulo e Silas estão dando um exemplo para nós aqui. E ele serviu o mesmo Deus, o mesmo Jesus, que é o que a gente serve, a gente adora, Jesus Cristo. Então ele estava fazendo o quê? Cantando e orando. E diz a Bíblia, os outros presos os escutavam. Quando eu leio essa parte aqui, os outros presos os escutavam, sabe o que significa isso, gente? O que você faz, as suas atitudes, tem outras pessoas observando. Você está entendendo? Se Paulo e Silas estivessem murmurando, né, criticando os irmãos, criticando todo mundo, e, enfim, bravos ali, os presos também estavam escutando. Mas os presos eu acho que estavam até admirados. Por quê? Porque certamente muitos presos ali foram salvos, exatamente. O carcereiro foi salvo, vamos usar um termo moderno, o soldado, o cara que cuidava da carceragem ali, o policial ali, enfim. O carcereiro, ele estava ali e acabou dormindo. Ele tirou um cochilo, ele dormiu. Ele dormiu, diz a Bíblia aqui.
Como Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, né? Os presos estavam ali, né? Ouvindo eles ali. Diz a Bíblia no verso 26 de Atos 16. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Sabe o que vem aqui para mim, pastora? E foram soltas as prisões de todos. Onde Jesus entra, todo mundo é liberto. Porque Jesus quer libertar, Jesus quer salvar, Jesus quer transformar, Jesus quer mudar pessoas. Então Paulo e Silas podemos dizer que eles estavam no lugar certo, na hora certa, porque tinha um público lá para ser salvo, para ser liberto. Por mais que eles estavam numa carceragem muito terrível, né? Diz a história, né? Uma coisa nojenta, não era uma coisa chique, né? Então, mas de repente, eu quero ser profeta na sua vida para você que acredita. O de repente de Deus vem na vida de um fiel, sabia? O de repente de Deus. Quando você é fiel, quando você não fica aí murmurando, reclamando, falando mal de todo mundo e perdendo tempo aí com rede social, falando mal dos outros. Então, isso aí é atraso de vida. Pior atraso de vida são pessoas que desabafam na rede social. Pior atraso de vida são pessoas que se abrem em rede social falando das suas feridas, dos seus lamentos. Vá para o seu quarto e ora que você ganha mais. Aqueles amigos de rede social, ele é tudo falsidade, ou boa parte. Nem tudo é amigo, coisas nenhuma. Na hora que você mais precisa, eles não existem. Não se iluda com rede social, você que é fanático de rede social. Não se iluda. Você está entendendo? Não estou falando contra necessariamente, só estou dizendo, você fica aí se iludindo. Não, meu amigo. Não se iluda com essas coisas, não. Não desabafe. Vá para o quarto, vá para a oração, fala para Deus, desabafa para Deus, chora aos pés de Jesus que você ganha mais. E Deus vai te honrar. Você acha que ficar se lamentando, contar os problemas, ou ficar criticando alguém que te feriu, te machucou e abrindo publicamente? Que muitas pessoas não sabem, mas tem gente que não sabe. O que você coloca numa rede social, tipo assim, principalmente o Facebook, rede social, essas coisas. Quando você fala coisas que não é para falar e fala, aquilo não é só 2, 3 que tá vendo, vai pro mundo inteiro. Entendeu? Por isso que tem coisa que viraliza, né? Então não fique pagando mico, abrindo o teu coração publicamente numa rede social. Querido, olha, eu tô falando isso aqui por Deus, viu? Não tá no meu script isso aqui. Se eu tô falando, é para o teu bem. Aqui, cada um faz o que quiser, porque eu não sei, talvez essa palavra que eu tô falando aqui, pode ser que vai no canal no YouTube, né? Aí quando vai pro YouTube, né, tem gente que não gosta de dar aquele dislike, que é o negativo. Não tô nem aí pra dislike, né? Tô nem aí. Eu tô falando para o bem das pessoas. Agora, se a pessoa gosta disso, é o direito dela, né? A bem da verdade, nós temos o livre-arbítrio, pelo menos enquanto estão permitindo aqui no Brasil, né? Então você tem direito de fazer o que você quiser. Só que não reclama depois das consequências, né? Porque eu posso falar o que eu quiser, tudo, mas tudo tem consequência. Tem coisa que não é... É o mundo, é igual o eco. Aquilo que você fala, você já viu quando você dá um grito assim? Você dá um grito e vai uau, 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 aquele eco. Então às vezes tem gente que tá mal da vida porque ela só fala bobagem e o pior é que ela publica bobagem. O que vai acontecer? Vai colher, meu amado. Não é perseguição. É que a gente não foi sábio. Se você falar, pastor, será que vocês também não erram nisso? Com certeza, nós somos humanos, todo mundo erra. Aqui eu não estou passando uma imagem tudo perfeitinha, nada disso. Nós somos humanos também. Ninguém é anjo aqui, entendeu? Mas é isso, então não adianta. Então é melhor você desabafar para Jesus, é melhor se você puder, né? Por exemplo, de repente conversar com alguém de confiança, que você acredita que pode desabafar ele, te ajudar, aí é diferente. Alguém que se acredita, não para fofoqueiro. Você vai desabafar para fofoqueiro, ele fala para o mundo inteiro. Toma cuidado com os fofoqueiros. Sabe aquela... E a pior coisa é quando você fala assim, ó, fulano, eu vou contar, mas você guarda segredo? Quando você fala isso, acabou. Aí que ele não guarda segredo. Você dá uma cosquinha na língua para passar para frente? É ou não é? Isso tem em todo lugar. Todo lugar. Talvez quem não vai passar para frente, se você falar pro teu cachorrinho, pro passarinho, o peixe que tá no seu aquário aí... Se você falar pro cachorro, eles não vão contar, porque eles são animais, eles vão até ser solidários com você. Mas fala pra gente. Gente é complicado, nós somos humanos. Mas mesmo a gente sendo complicado, Jesus tem interesse em nos salvar, nos libertar e nos abençoar. Tá entendendo? Amém, graças a Deus. Então proteja a sua mente, proteja o seu coração e saiba de uma coisa. A sua luta não é contra pessoas.
Não é contra o seu marido. Não é contra o seu funcionário. Não é contra o seu patrão. A sua luta é contra o mal que usa as pessoas para te alfinetar. Então, quando a sua mente ela está protegida, você não vai ser influenciado. Você está protegido na sua mente pela palavra de Deus. Porque o inimigo, ele usa situações para te alfinetar. Se ele fez com Jesus, Jesus tinha orado 40 dias, 40 noites, estava no monte. E o inimigo vem falar com ele o quê? Você não é o Deus, você não é o Filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Jesus estava com fome. E Jesus falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então não se engane. Não se engane. O inimigo ele usa pessoas frágeis, fracas, mas a sua mente está desprotegida. Você não filtrou os seus pensamentos, você estava sensível naquele dia. Você não raciocinou, você não tem uma fé inteligente, você tem uma fé de emoções. Você usa só as emoções, você não usa a inteligência do seu cérebro. Então eu preciso usar as emoções e a inteligência. Tem pessoas que só usam as emoções. A tristeza, o medo, o choro, a insegurança. Não, você tem que usar o seu cérebro para a inteligência. Raciocinar, pensar. Por que essa pessoa está me ofendendo? Por que essa pessoa está falando isso? Por que esse meu marido está me desvalorizando? Porque ele está com problema. Então a fé inteligente, a pessoa inteligente, ela vai saber que não é contra você. Davi, queridos, quando foi lutar, quando Davi foi cravar aquela pedra na cabeça do gigante, o que Davi falou? O que Davi falou? Esse gigante aí não tem aliança com meu Deus. Quem é você que vem contra mim? Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava usando a fé inteligente, sabia que a luta não era contra ele, era contra o Deus dele. Então ele jogou para Deus. Então quem é você que vai alfinetar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que está com problema no casamento, é uma pessoa que está com problema na empresa, ela está doente, ela está com uma enfermidade, só ela e o médico sabem, nem o marido não sabe, os filhos não sabem. Então quando uma pessoa vem, pastor Edson, com um monte de pedra para jogar, é porque aquela pessoa está mal. Então, se você está com Efésios 6,10 ali, a proteção das armaduras, que a gente fala tanto, mas as pessoas não entendem, ela só fala, ela não raciocina, ela não entende. Então, se eu tenho as armaduras, o capacete serve para quê para o motoqueiro? Para proteger a cabeça, a mente, o pensamento, as emoções, o mundo espiritual. Se o motoqueiro cai, ele está com o capacete, ele protege a cabeça. O capacete de Efésios 6,10, as armaduras, para proteger o quê? A mente, o pensamento que vem na sua mente. A couraça, a espada, os pés, onde você pisa. O que vem na sua mente, desceu para o seu coração, você fica agressivo, você fica depressivo. Então não deixa. Não deixa o inimigo usar a sua mente. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você recita os salmos, você canta louvores, você adora, você glorifica. A Bíblia diz o quê? Submetei-vos a Deus, resisti o mal e ele fugirá de vós. Nós só gostamos da outra parte, né? Resistir o mal e ele fugirá de vós. Não, leia direito. Submetei-vos a Deus, submisso a Deus. Resistir o mal e ele fugirá de vós. Quando eu estou submisso, quando eu estou debaixo lá do Salmo 91, aquele que habita, quando eu estou protegido por Deus, a bênção acontece. Esse é o nosso Deus. Querido Deus e Pai, te agradecemos por esse momento da palavra, por esse momento do alimento espiritual. Senhor, tenha misericórdia de nós aqui que estamos falando. Sim, e misericórdia, Pai, também de todos que nos ouvem. Nosso desejo, Pai, Tu sabes, e principalmente o Senhor sabe, claro, que queremos que todos que ouvem sejam curados das doenças, das enfermidades, dos seus traumas, da ansiedade. Queremos que sejam salvos e libertos e transformados pelo Teu poder. E tudo que falamos aqui é justamente para que haja uma cura,
Que haja uma libertação total, corpo, alma e espírito, totalmente transformados pelo poder da tua palavra, das verdades de Deus. Senhor, abençoa todos eles que estão ouvindo, todos eles que estão orando com a gente e todos que enviaram seus pedidos de oração. São os mais diversos que estão chegando, enquanto estamos falando, estão chegando pedidos, agradecimentos, e a grande maioria pedindo socorro, ajuda. Quantos e quantos pais estão tristes, abatidos, desanimados, e neste momento eles têm como um refrigério, como uma palavra que os anima, os encoraja a vencer. Senhor, como disse a pastora Eva agora há pouco, que eles realmente cresçam e desenvolvam, porque nós estamos de passagem também nesse mundo. Então, enquanto vivermos, queremos ser bênção na vida de todas as pessoas que nos ouvem, seja aqui no rádio, pelo nosso canal no YouTube, na internet, num culto presencial, enfim, onde nós formos, seja online ou presencial, queremos ser bênção nas tuas mãos e ser um instrumento de bênção para as pessoas que recebem a mensagem de Deus através do ministério que o Senhor deu a nós. Senhor, abençoa todos aqueles que apoiam o ministério, o projeto, agindo Deus quem impedirá. Seja orando, intercedendo, apoiando e também semeando, contribuindo, ajudando. Abençoa, inclusive, aqueles que hoje vão se levantar. Um grupo que vão se levantar hoje, para semear uma semente abençoada. Assim oramos, pedindo a bênção para os empresários, os empreendedores, trabalhadores, aposentados, a família querida, que não falte nada para eles, Pai. Que eles tenham do bom e do melhor e tenham todas as suas necessidades supridas, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós cremos nesta manhã que o Senhor nos posiciona, nos levanta para vencer. Somente a tua presença, somente na tua dependência, nós podemos estar focados na tua palavra, no teu poder do Espírito Santo, para nos impulsionar, a estar entrando com essas batalhas diárias e sendo mais que vencedores, ó Pai. Porque o Senhor vem e derrota todo aquele mal, todo aquele impedimento, toda aquela trava que tenta desanimar, que tenta oprimir. Mas graças a Deus que sempre nos conduz em vitória, em Cristo Jesus, que nos resgatou de um mundo errado, de maus pensamentos, para um grande projeto, para um grande propósito. Que essa pessoa que está nos ouvindo nesta manhã não queira mudar o outro, mas que ela possa ter uma experiência impactante individual contigo, Pai. Porque quando temos essa experiência individual impactante com o Senhor, nós conseguimos entender a fraqueza do outro, a deficiência mental do outro espiritual, que não entende que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus nos resgata, que Deus nos ama, que Deus tem um propósito na nossa vida. Ajuda essa esposa a entender melhor essa atitude do seu marido. Ajuda esse marido a entender melhor o posicionamento dessa esposa. Que esses filhos entendam seus pais, que esses pais entendam seus filhos. E que haja unidade nesta casa, nesta família, nessa empresa, para que essa pessoa tenha saúde. Saúde na cabeça, saúde nas pernas, saúde nos braços, saúde no sangue, saúde mental, física e emocional. Abençoa essa água, esses documentos, essa peça de roupa. Nos dê inspiração, saúde e alegria para continuar. Abençoa a Rádio Morumbi, Avenida Paraná, esse bairro Boa Vista, as imediações aqui do Santa Cândida Abacaxiri, poderosamente, porque é através dos microfones que a palavra de luz, de vida, de saúde chega até os ouvintes. E que essa pessoa que está se reconciliando contigo agora possa, Pai, reconhecer que somente o Senhor pode ajudar. Amém. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Essa pessoa que está te recebendo como Senhor, Salvador, Libertador. Sara suas feridas. Cura sua mente, o seu coração. Em nome de Jesus, e todos digam amém, eu recebo, eu tomo posse. Amém. Em nome de Jesus, amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente
630-1. Que Deus prospere a sua vida. Participe conosco no presencial de 4 domingos especiais da Independência. Cremos que Deus fará maravilhas. Dia 5, 12, 19 e 26 de setembro, às 9h30 da manhã. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Vem com a sua família para o mover de Deus. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.